Shalom a todos, que a paz do Altíssimo esteja na sua vida. Vamos orar para abordar esse tema muito importante, que é uma mensagem para você que está passando por tribulações, para você que está enfrentando lutas, e que o Criador com certeza fale aos nossos corações. Vamos orar. Querido Pai, nosso eterno, te damos graças pela vida, te louvamos, Pai, por tua bondade e fidelidade, mesmo quando não somos fiéis. Vem agora falar aos nossos corações por meio da tua palavra, por meio, Pai, das impressões do teu Espírito com o nosso Espírito, Pai, comprovando que tu estás conosco, que tu estás sempre pronto a nos resgatar, a nos ajudar. Em nome do Messias e Yahushua que te pedimos. Amém. Meus queridos, como é possível estar em paz em meio a uma tempestade? Se você provavelmente está vivo e me ouvindo, você com certeza já passou ou está passando por uma grande provação. E isso é parte principalmente da vida daqueles que amam o Criador, aqueles que têm uma comunhão com o Messias. Então, o que as Escrituras nos dizem sobre as provações, sobre como devemos encarar as tribulações que nos sobrevêm? Mesmo que nós não tenhamos instigado essas situações, mesmo que nós não tenhamos prejudicado ninguém, mesmo que nós estejamos até em uma comunhão boa com o Pai, nós estamos passivos a tudo isso. Em 2 Coríntios 8:2 diz que no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Então, os macedônios que Paulo ministrou manifestaram abundância de alegria, mesmo em meio a muita prova de tribulação. Parece um tanto incoerente você manifestar alegria em meio à tribulação, mas essa atitude que os servos do Eterno devem manifestar quando são provados, quando nós enfrentamos adversidades. E a maioria de nós tem a tendência de franzir a testa, reclamar, sempre murmurando e se maldizendo por conta das dificuldades, das tribulações. Todos nós fazemos isso em um momento ou outro. Mas, queridos, a mensagem do Altíssimo para nós essa manhã é que nós devemos mudar essa atitude. Nós precisamos manifestar essa alegria. E mesmo em situações de necessidade, em situações de provas materiais, nós devemos manifestar essa generosidade, essa riqueza de generosidade mesmo na pobreza. E isso é tudo que vai contra o sistema religioso que está aí. Porque, na opinião do sistema, se você está com Deus, se Deus está contigo te abençoando, você não vai ter necessidade, você não vai ter prova, você não vai ter pobreza. Mas aqueles irmãos do passado, eles passaram por tudo isso. E ainda assim manifestaram alegria nas provações. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Lemos em 1 Pedro 1:6, nisto exultais. O que isso significa? O versículo 8 ainda diz: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Queridos, as Escrituras sempre dão uma conotação de estar pleno, de estar completo, de exultar, de se alegrar no meio de provações. Isso é um grande desafio para nós, porque o nosso coração sofre, nós ficamos oprimidos, nós ficamos sem saber o que fazer e sem ver uma solução na nossa frente. É o momento que os amigos, familiares nos abandonam, é o momento em que você se vê isolado e impotente. E essas provas que nos sobrevêm, elas vêm de todos os lados e ao mesmo tempo. E eu acho isso um ponto um tanto interessante, que as provas vêm todas ao mesmo tempo.
Elas vêm combinadas e nos pegam de surpresa. E parece que nunca vai passar essa tempestade. Parece que não tem solução. Pelo menos solução humana aos nossos olhos. Mas a Escritura nos manda se alegrar. No capítulo 4 de 1 Pedro diz, versículos 12 e 13: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos do Messias, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Queridos, a Escritura jamais nos promete que nós não vamos passar por provas. Pelo contrário, o Messias diz: neste mundo terei tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pedro diz que nós devemos se alegrar porque somos co-participantes dos sofrimentos do nosso Salvador. Nós não devemos estranhar as provas que nos sobrevêm como se fosse algo extraordinário, algo incomum. Mas, queridos, não importa que prova você esteja passando na sua vida, se a sua alma está afligida, seja por questões familiares, seja por questões financeiras, seja por questões de doença. E conta-se a história de um irmão que perdeu uma perna em um acidente de trem. Quando foram visitá-lo, perguntaram: você ainda pode dar graças ao Pai? Você ainda pode se alegrar? Ele disse: eu estou grato e dou graças ao Eterno porque eu ainda tenho uma perna. Queridos, nós devemos sempre agradecer. Agradecer, esse sentimento de gratidão mesmo em meio a grandes provas. E nós devemos nos lembrar de agradecer por essas provas. Nós lembramos em 1 Pedro 1,6 que exultemos, isto é, alegremo-nos grandemente enquanto as aflições sucedem por breve tempo. Elas não vão durar para sempre, meus irmãos. Quando a coisa está muito ruim, quando a coisa está muito mal, é porque algo muito bom vai vir, meu irmão. Algo muito especial o Eterno está preparando na sua vida. Algo maravilhoso, algo bom está vindo depois da prova. Por isso, 1 Pedro 1,8 fala: exultais com alegria indizível e cheia de glória. Em 1 Pedro 4,12 nós já lemos que devemos regozijar-nos, não apenas em meio às provas, mas também quando as provas vierem. Isso significa que devemos receber as provas e dizer: Pai, damos graças e te louvamos, porque as provas estão aqui outra vez. Misericórdia, Pai, nos ajude. Não é fácil, não tem sido fácil, mas nós devemos, queridos, nos alegrar e agradecer pelas provas que nós enfrentamos. De fato, o nosso Messias escreveu, ou proferiu no Sermão das Bem-aventuranças, que bem-aventurados ou benditos são aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todo fiel servo do Eterno no passado foi perseguido e passou por provações, por adversidades que são humanamente incompreensíveis até. Mas ao contrário das bênçãos que o sistema secular, mundano, seja o religioso, ou seja o sistema em si, todas as coisas que eles passam como bênçãos não são as bênçãos das Escrituras. Porque benditos e bem-aventurados são os que sofrem por injustiça, por causa da verdade, são injuriados, perseguidos, maltratados, até mortos, por causa do Messias. E aí, queridos, que nós devemos nos exultar e alegrar, porque é grande o nosso galardão. Porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de nós. Essas são as verdadeiras bênçãos. Que o Pai nos dê um coração forte, um coração destemido em meio a essas coisas que sobrevêm. E queridos, realmente
as Escrituras estão cheias de admoestações para nós, estão cheias de conselhos. Nós devemos nos regozijar e agradecer por todas essas provas. Jó enfrentou muitas tribulações, foi uma atrás da outra. Foi perda material, perda de posses, de filhos, foi perda da própria saúde. Ele teve uma perda total, digamos assim. Mas ele escreveu algo que nos faz refletir ainda hoje. Ele disse: porém ele, o Criador, sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Sim, queridos, todas essas provas têm o objetivo de refinar o nosso caráter, aparar arestas, tirar de nós toda a escória, toda a imundície do nosso caráter, nos tornar pessoas refinadas, cheias de fé, cheias de gozo, de alegria, mesmo em face de provações. Acredite, o tempo prova todas as coisas. O tempo prova quem cada um é. As provas e o tempo são fatores infalíveis para mostrar quem nós somos. E que o Criador nos ache por dignos de ser aprovados, mesmo suportando provações, mesmo suportando adversidades. E quanto mais você busca servir ao Eterno, mais você busca se firmar, mais essas coisas virão. Mas aleluia, que venham. Louvado seja o Eterno, bendito seja o nome dele. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ensine a suportar, nos ensine a ter paciência, nos ensine, Pai, a alegrar-se em meio às provas. Em nome do Messias, meu irmão, eu encerro esse estudo, esse vídeo com você, com essa mensagem no seu coração. Não desanime, erga-te, mesmo que você tenha sido injustiçado, abandonado, mesmo que você não veja solução, se alegre no Eterno, meu irmão. Regozije nas provas, porque você vai louvá-lo. Ele vai te dar a vitória, ele vai te honrar, em nome do Messias, Yahushua. Shalom seja com todos, a paz do Altíssimo. Até um próximo estudo.